Pessoal, nós estamos aqui, então, com a parte de radicais, ok? Veja bem, o radical, ele é aquela ramificação, é o carbono pendurado na cadeia principal. Se eu não me engano, eu te expliquei esses dois, o metil e o etil. Então, vem lá daquela ordem de quantidade de elementos, tá? Na cadeia principal. Vamos lembrar lá das regrinhas de nomenclatura. Então, lá nas regrinhas de nomenclatura, a gente tinha o seguinte... A ordem era quando tinha um carbono, 2, 3 que nós vamos precisar. Met, et, prop. Lembram? Aí vinha but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Bom, nós vamos precisar desses 3 por enquanto. Então, o nome do radical é a quantidade de carbonos mais o final il. Tá? Aí, quando tem um carbono só pendurado na cadeia principal, o nome desse radical é metil. Quando tem 2, etil. Esse risquinho aqui é a ligação química por onde ele está pendurado. Quando tem 3, tem duas possibilidades, ó. Ele pode estar pendurado pelo carbono da ponta, tanto faz esse, ou ele pode estar pendurado pelo carbono do meio. As duas pontas do radical estão livres. Então, quando tá ligado pela ponta, propil. Quando tá ligado pelo do meio, isopropil. De novo, radical é o nome da ligação do conjunto que está pendurado na cadeia principal. Então, vamos fazer isso aqui que vai ficar mais fácil de lembrar. Vamos lembrar a regrinha. Primeiro, seleciona a cadeia principal. Quem que era a cadeia principal? Era o caminho com o maior número de carbonos. Então, se eu vier reto ou subir aqui e dobrar à direita, dá o mesmo número. Então, eu já sei que a reta será a minha cadeia principal, certo? Tem um radical aqui. Como que é o nome desse radical? Ó, é um CH3 risquinho. Como que é o CH3 risquinho? Metil. Tá, então eu já sei que o nome desse abençoado aqui é metil. Aonde que ele tá pendurado? Em qual carbono? Porque eu posso ligar ele em qualquer um. Lembrando que não existe radical na ponta, tá? Na ponta vai fazer parte da cadeia principal. Eu vou contar os carbonos da cadeia principal na ida e na volta. E vou escolher a menor numeração para o radical. Na ida, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que tá o nosso radical? No carbono 2. Na volta, esse é o 1, 2, 3, 4, 5. O nosso radical estaria pendurado no 4. Entre 2 e 4, você escolhe aquele que tem menor numeração, 2. Por que escolhe? Porque é uma regra. E regra a gente só obedece e fica quieto, tá? Mentira, a gente pode questionar, mas é que são regras que foram criadas só para não dar muita confusão e problema. Então, você começa com o nome do radical e o local onde ele se encontra, e depois vem o nome da cadeia principal. Ok? Bom, o nome do radical é metil e ele está no carbono 2, porque na ida deu a menor contagem. Então, vamos lá. 2... metil, deixa eu ver se vai aparecer essa cor. Ficou uma bosta. Falei bosta. Falei de novo. Vamos lá escrever com outra canetinha. Então, no carbono 2, você tem um metil. Tá, tem mais alguma coisa pendurada para dar um nome? Não. Então, vou para a cadeia principal. Como que era a regrinha de nomenclatura? Número de carbonos, mais tipo de ligação, mais o final O, porque é tudo hidrocarboneto por enquanto. Então, met, et, prop, but... An, en ou in, para quem não lembra, an quando é tudo simples entre carbonos, en quando tem dupla, tem que indicar, e se for no carbono 1 não é obrigado, e in quando é tripla, ok? Não tem dupla nem tripla, a gente vai direto. Então, met, et, prop, but, pent. An porque é tudo simples entre carbonos, e O porque é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Então, 2-metilpentano, ok? Vamos para a próxima. Se eu vier reto, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, reto e vindo de baixo e dobrando dá o mesmo número. Então, sempre que eu tiver duas opções e uma delas for a reta, eu escolho a reta. É uma regra? É. E outra vai dar um nome mais fácil, senão você vai ter um monte de radical perdido, tá? Sobrou um radical aqui, ó. Quem que tá pendurado? CH2 e CH3. Vamos voltar aqui, ó. Quem que é o CH2 e CH3? É o etil. Então, a gente vai anotar aqui que o nome deste amiguinho aqui é etil.
E agora a gente vai contar na ida e na volta para ver em qual... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, peraí. Foi. Que louca, né? Falando sozinha. Pior que falar sozinha, gente, é quando eu me ouço nas aulas. Tá, acho que vai ficar melhor pra vocês entenderem. Contando na ida, cadeia principal. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você enumera a cadeia principal na ida e começando na volta. Por quê? Pra ver aonde que tá pendurado o teu etil. Na ida é no carbono 3, na volta é no 4. Escolho sempre o menor valor. Então, o teu nome vai ser, primeiro radical. No carbono 3, você tem pendurado um etil. Então, no carbono 3, você tem um etil. E aí, vem o nome da cadeia principal. Tem 6 carbonos, então vai ser X. An-eil-in. An. E o final, O. 3-etil-hexano. Agora, neste outro exemplo, vocês podem parar o vídeo, porque essa aula está sendo gravada. Então, vocês podem parar o vídeo a hora que vocês quiserem e depois refazerem esses exemplos, tá? Eu vou mandar a listinha depois. Ó, aqui de cara eu já vejo que a cadeia principal, a cadeia com maior número de carbonos, é a reta. Ok. Tenho 2 radicais, ó. Isso aqui não é uma coisa só, tem 2 ligações independentes. Então, esse é um radical, esse é outro radical, ok? Pois bem, é um CH3. Vamos voltar lá no comecinho. Quando tem só CH3, o nome é metil. Então, nós temos 2 vezes o radical metil. Vamos ver em quais carbonos. Na ida, 1, 2, 3, 4, 5. Na volta, 1, 2, 3, 4, 5. Vou anotar aqui do ladinho. Na ida, tá no 3,4. Então, tem um metil no 3 e um metil no carbono 4. Na volta, tem 1 no 2 e 1 no 3. Então, eu vou escolher 2 e 3, que é o menor caminho, tá? 2 e 3 é menor que 3 e 4. Pá, risquei. Os 2 radicais são iguais. Eu acho que eu coloquei essa regra na outra folha. Coloquei. Quando você tem radicais iguais repetidos, você vai colocar esses prefixos aqui. Se forem 2 vezes o mesmo radical, di. 3 vezes tri. 4 tetra, 5 penta. Vai ser difícil mais que isso. E o nome do radical. Então, por exemplo, como na nossa molécula ali são 2 vezes o metil, vai ser um dimetil. Trimetil, tetrametil, pentametil, ok? Então, vamos lá. Tem 2 vezes o metil. Vou anotar do ladinho. Metil, metil. Então, é um dimetil. Você não precisa fazer tudo isso, tá? Você pode resolver direto, é só porque eu tô te ensinando. Tem que indicar onde eles estão, porque eu tenho que partir do nome para a molécula e da molécula para o nome, pense nisso. Então, 2,3 dimetil. 2,3 tracinho dimetil. Assim, ó, tudo junto. Dimetil, 2 vezes o metil. Onde? Um metil no carbono 2, um no carbono 3, ó. O 2 e no 3. Ah, mas não tá na ordem errada. Não, eu escolhi contar da direita para a esquerda. Aí, vou pro nome da cadeia principal. Tem 5 carbonos, então vai ser pente. Tudo simples, então vai ser an e o final o. Certo? Aqui eu coloquei mais alguns exemplos de radicais repetidos. Eu dei muito zoom e agora ficou muito apertado o meu espaço. Tá. Sem contar que a folha é verde e no vídeo parece azul. Mas enfim, não estamos ligando para isso nesse momento. Cadeia principal, cadeia reta. Vai ter cadeia torta? Vai, já vou te dar um exemplo. Aí, ó, eu já sei que daqui pra cá vai dar menor, ó, porque aqui eu tenho que começa a contar no terceiro e aqui começa já a contar no segundo, mas vamos lá. 2,3,4. Então, esse é o primeiro caminho, 2, 3, 4. Na volta, onde que estarão os radicais? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Quem que é menor? 2, 3 e 4 ou 3, 4 e 5? 2, 3 e 4. São 3 radicais iguais, 3 metil, então vai ser um trimetil. Então, eu já vou lá. 2,3,4 tracinho trimetil. Reparei o pingo do i ali, tá? Trimetil, 3 vezes o metil. Onde? Um no carbono 2, um no carbono 3 e um no carbono 4. Nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. Ah, mas não tem que contar esses aqui? Não, eu já contei eles quando eu coloquei o nome do radical. An, porque é tudo simples, e O, que é a cadeia fechada.
Eu sei que faz tempo que a gente viu toda essa matéria, mas vocês têm que permanecer estudando. Eu não posso estudar por vocês, tá? Infelizmente. Ou felizmente, que era só o que faltava, né? Aqui, ó, vamos fazer a contagem. Reto vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos anotar aqui do ladinho, 6. Se eu vier daqui e dobrar, já vi que dá 5, não dá. Se eu vier pra cá e dobrar, 1, 2, 3, 4, 5, não dá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, mas deu o mesmo número que reto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 caminhos com 6 carbonos. Vou escolher o reto. É o que vai ficar mais fácil pra você. Essa é a cadeia principal. Eu tenho 2 radicais pendurados nela. Um pra cima e um pra baixo. Pendurado pra cima é estranho, né? Mas existe. Tá aqui. Quem que é o CH2 e CH3? Vamos voltar lá no comecinho. CH2 e CH3 é etil. Tem que olhar essa tabelinha. Tem que fazer resumo. Tem que olhar a tabelinha pra consultar até você decorar. Ok? Então, tem 2 vezes etil, então vai ser um dietil. Aonde que o etil tá? Se eu contar na ida, 1, 2, 3. Se eu contar na volta, 1, 2, 3, 4. Tá falhando a voz, porque eu tô só desde as 7h30 falando, sozinha. Então, eu vou escolher o 3, que é o menor valor. Então, 3,3, quase errei aqui, porque, ó, tem 2 vezes no 3. Quando é número repetido, repete o número sem problema. Vou escrever aqui embaixo, pra ficar melhor. 3,3 de etil, porque agora é um etil o teu radical, tem 2 carbonos pendurados. Ah, não é uma coisa só? Não, ó. Essa ligação é independente dessa ligação. Então, aqui é um etil e aqui é outro, ok? 3,3, porque tá no mesmo carbono, de etil. Aí, o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. SUSS. Ordem alfabética. Então, quando tiver radicais diferentes, tem que colocar em ordem alfabética. Por enquanto, eu coloquei tudo igual. Então, se aparecer etil, metil e propil na mesma molécula, tem que pôr em ordem alfabética. Primeiro vem o etil, depois o metil e, por último, o propil. O iso não conta, ok? E o número? Não importa a ordem numérica, importa a ordem alfabética. É ela que manda. Então, vamos lá. Eu cansei dos hidrogênios e coloquei só carbono a partir de agora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 carbonos na retinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais. Eu acho que não vai ter outra que tenha mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que eu faço várias contagens. Acho que é só. Então, a tua cadeia principal será essa daqui. Contei errado, mas tudo bem, não era isso que eu queria. Queria que caísse um propil aqui. Circule tudo que sobrou. 1 carbono, 2 carbonos, 2 carbonos. Os prefixos iso, di, tri, tetra não entram na ordem alfabética, só metil, etil e propil. Existem outros radicais ainda, tá? Mas é importante que vocês aprendam esses primeiro. Como que é o nome quando tem um carbono só? Metil. Então, aqui tem metil, aqui também tem um metil. Então, tem um dimetil no mesmo carbono. Aqui, 2 carbonos, etil, 2 carbonos, etil. Já mostrei pra você de acordo lá com o comecinho da aula. Vamos fazer a contagem na cadeia principal. Na ida, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser alguma coisa nonano. Aonde estão os radicais? 3, 3, 5, 6. Vamos anotar. 3, 3, 5, 6. E na volta, esse vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aonde estarão os radicais? 4, 5, vamos anotar aqui, senão eu me perco. 4, 5, 7, 7. Ó, qual é a menor? 3, 3, 5, 6 ou 4, 5, 7, 7? 3, 3, 5, 6. Então, essa daqui é a ordem de contagem que eu vou escolher. Vamos lá. Quem que vem primeiro? Etil ou metil na ordem alfabética, que é o nosso tema agora? Vem primeiro o E. Então, aonde que estão os radicais etil? No carbono 5 e no carbono 6. Então, 5,6 tracinho de etil, porque tem 2 iguais. Aí, eu contei errado? Não. Não, contei certo. Aí, no carbono 3, tem o metil, 2 vezes o metil. Então, é um dimetil. Como é no mesmo carbono, tem que repetir o número. Então, deixa um espacinho, 3,3 dimetil.
certo? Então, ó, no 5 e no 6 tem um dietil. E no 3 tem 2 vezes o metil. E no nano, no restante, que é o nome da cadeia principal. Por quê? Tem 9 carbonos, tudo simples, e é hidrocarboneto. 5,6 dietil, 3,3 dimetil, nonano. Já deu 15 minutos de vídeo, gente do céu, e eu ainda não terminei. Eu vou parar e vou gravar outro vídeo, tá? Pra poder ir baixando esse enquanto isso.